Olá, alunos da EJA, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós agora vamos observar as atividades e responder as questões relacionadas à terceira semana de aula, correspondente ao dia 16 até o dia 20 de agosto. Então, vamos lá. EJA fase 1. Vocês receberão esta atividade, é a atividade 3. Vocês devem ler o texto, em seguida responder as questões propostas. Você sabia? Durante a pandemia, deve haver um limite de clientes circulando nos supermercados ao mesmo tempo. Por conta do alarme causado pela pandemia do Covid-19, algumas pessoas tendem a entrar em pânico e tentar estocar alimentos, ocasionando em lojas lotadas. Por conta disso, supermercados em todo o mundo têm limitado a quantidade de pessoas que podem entrar na loja por vez, de forma a evitar aglomerações de clientes e situações que podem representar risco de contaminação. Número 1. No supermercado apresentado na imagem abaixo, algumas pessoas podem entrar no supermercado por vez. Conte as pessoas que representam a sequência permitida e escreva o numeral correspondente. Número 2, vocês vão observar as frutas no quadro abaixo e pintar a sequência correspondente ao número e descobrir quantas frutas foram compradas. Você sabe o que é antecessor e sucessor? O antecessor de um número é aquele que vem antes dele. O sucessor de um número é aquele que vem depois dele. Observe a tabela e responda a questão proposta. Número 3. Qual é o número que vem antes? Número 4. Qual é o número que vem depois? EJA fase 2. Os alunos da EJA da fase 2 receberão a atividade 3. Qual é o significado da palavra empatia? Habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. Compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. Qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma cultura. Número 1. O que você entendeu sobre o texto? Número 2. Você já se colocou no lugar de outra pessoa em alguma situação? Como foi? O que são sílabas? Empatia. Empatia. A palavra empatia foi separada em sílabas. Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. A base das sílabas da língua portuguesa são as vogais A, E, I, O, U. Sem vogais, não há sílaba. Classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. A palavra sol possui apenas uma sílaba, é chamada de monossílaba. A palavra olho, 2 sílabas, dissílaba. Celular, 3 sílabas, trissílaba. Abacaxi, 4 sílabas ou mais, polissílaba. Vamos praticar? Número 3. Vamos ler as palavras abaixo e separar suas sílabas? Número 4. Vamos relacionar a quantidade de sílabas das palavras à sua classificação correspondente? Número 5. Volte para a questão 1 e leia as palavras. Em seguida, escreva-as abaixo de acordo com a classificação correspondente. Número 6. Pesquise em jornais ou revistas 4 palavras que tenham a quantidade de sílabas apresentadas na tabela.
EJA fase 3. Os alunos da EJA fase 3 irão responder às questões da atividade 3. Vocês deverão ler sobre a indústria e o comércio. Em seguida, vocês farão as 3 questões propostas relacionadas ao assunto. Você sabia? O termo agricultura quer dizer arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e outros animais. Número 4. Encontre no caça-palavras os nomes das atividades econômicas e encaixe-as em seus respectivos quadros. EJA fase 4. Os alunos da EJA, da fase 4, receberão a atividade 3. Nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base. Nele, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são utilizados para contar unidades, dezenas e centenas, e assim sucessivamente. Nesse sistema, quando colocamos o número 0 à direita de um algarismo, é o mesmo que multiplicá-lo pela base, isto é, por 10. Vamos ler a notícia abaixo e responder as questões? Número 1. Os números apresentados abaixo foram retirados da notícia. Escreva-os corretamente no quadro Valor de Lugar, observando corretamente os seus valores. Número 2. Agora, escreva os números da questão anterior abaixo e escreva-os por extenso. As piores pandemias da história. Vocês deverão ler sobre o assunto, observando a tabela e as informações contidas nela. Você sabe o que são números romanos? Os números romanos, ou algarismos romanos, são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. Os algarismos romanos são representados por letras maiúsculas, no total de 7 numerações. A letra I maiúscula corresponde ao número 1, V corresponde ao 5, X corresponde ao 10, L corresponde ao 50, C está relacionado ao número 100, D está relacionada ao número 500, M está relacionada ao número 1000. Observe o quadro onde a informação sobre século está em romanos e vocês devem observar para poder memorizar. Número 3. Observe os séculos relacionados às principais pandemias na tabela acima e escreva-os abaixo em números romanos, completando as frases. EJA fase 5. Os alunos da EJA da fase 5 receberão a atividade 3. Nela, nós vamos falar sobre as figuras geométricas. Uma figura geométrica plana nada mais é que uma região plana fechada por segmentos de reta, no mínimo 3 segmentos. Em outras palavras, figuras planas são aquelas que possuem apenas 2 dimensões, comprimento e largura. Figuras planas, aí nós estamos observando exemplos. É a hora de praticar. Número 1, observe as figuras geométricas planas acima e responda. A. Qual é a figura que não representa um polígono? Justifique. B. Quais figuras representam polígonos?
Número 2, vamos fazer a correspondência? Número 3, vamos contar os lados e as vértices de cada figura apresentada? Lembrando que para vocês terem mais conhecimento sobre polígonos, vértices e lados, vocês devem ler todo o texto apresentado. Convém evitar 3 acidentes geométricos: círculos viciosos, triângulos amorosos e bestas quadradas. Vai aí uma mensagem para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante essa atividade, estudem, façam com dedicação e consigam alcançar o seu objetivo. Até a próxima!